Um biscateiro, uma luz com formato arredondado e seres de pequena estatura. O que eles têm em comum? Este fato ocorreu em 1967, na cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Solta a vinheta! Parte deste relato foi tirada do portal Fenômeno e o restante de pesquisa na internet. Dirceu Góes, um morador conhecido de Palmeira das Missões, uma pequena cidade de Sarandi na época, retornava de mais um dia de trabalho. Ele era biscateiro e fazia de tudo um pouco, qualquer tipo de trabalho. E estava bastante cansado. Era uma noite fria de inverno em junho de 1967. Próximo das 21 horas. Ele estava chegando em casa e faltava mais ou menos uns 200 metros, ou 2 quarteirões, quando ele viu uma luz a 30 metros de altura. Como naquela época existia pouco conhecimento sobre avistamentos ufológicos e muito folclore, em sua cabeça aquilo era a mãe do ouro, ou então o boitatá, que os mais antigos moradores diziam. Só que, para sua surpresa, a luz desceu e se aproximou. Agora ela estava a 10 metros de altura, ou seja, aproximadamente a altura de um poste de luz comum, muito baixo. Com essa distância, ele percebeu que o objeto era sólido e possuía uma luminosidade. A nave ficou parada ali por uns segundos e então emitiu da base desta um facho de luz para o chão. Esta luz ficava se movimentando em círculos e através do facho desceu 2 seres com cerca de 85 centímetros de altura. Dirceu levou um susto com aquilo, quando eles apareceram pela luz. Ele não sabe dizer, mas estava paralisado e imobilizado. Como não podia reagir, os seres passaram em volta de seu corpo uma espécie de cinta, e ele foi içado para dentro da nave. Lá dentro ele foi recebido por outro ser igual àqueles que passaram a cinta em seu corpo. Este ser pegou então o Dirceu e o colocou em um banco. Sabe aqueles bancos de bar com um pé só? Sentado ele pôde perceber quando os outros 2 seres também foram içados para dentro da nave, que agora estava com todos a bordo. Dirceu, mais calmo neste momento, pôde observar melhor a nave por dentro, e ele descreveu que parecia uma cabine de caminhão grande. Ele lembra que quando entrou na nave teve que se abaixar, ou seja, a altura interna era de aproximadamente 1,50 m de altura, já que Dirceu tem 1,68 m de altura. A descrição que fez dos seres é que aparentemente tinham um formato humano, igual a nós. A diferença ficava na altura e na cor dos cabelos, que eram todos ruivos e lisos. Suas roupas eram um tipo de macacão na cor cinza. Tinha uma gola alta que escondia o pescoço, um cinto da mesma cor da roupa e os sapatos faziam parte do macacão. Dirceu também falou que os seres se comunicavam em linguagem desconhecida, mas o tom da sua voz era suave. A nave decolou e ele estava naquele banco, porém não sabe o porquê se sentia bastante fraco. A nave tinha uma iluminação interna que lembrava as luzes estroboscópicas que ficavam piscando na época das discotecas, não sei se vocês estão lembrados. Elas aumentavam a luminosidade até ficar muito forte, depois diminuíam a quase apagar. Isso deixou o Dirceu um pouco estressado. Passado umas 3 horas de viagem, pelo menos é o que Dirceu achou no tempo que levou até chegar a uns prédios altos e matas com coloração que ele não conhecia, que ele estava vendo pela janela próxima a ele. A nave entrou outra vez na escuridão. Os tripulantes mostraram para o Dirceu um painel colorido que mostravam pessoas e carros. Este painel só aparecia quando a nave estava nessa parte escura do voo. E era nessa hora que os seres conversavam entre si. Neste instante, Dirceu percebeu pela janela que já estava voltando para sua casa, pois reconheceu as imagens do seu bairro lá embaixo. A nave voltou ao mesmo local em que Dirceu foi abduzido. Foi posto outra vez a cinta em volta de seu corpo e ele foi baixado até tocar o solo. Nisso a cinta soltou de seu corpo e foi recolhida para a nave. Esta fechou a sua escotilha embaixo e a nave foi se afastando devagar e aos poucos até desaparecer em segundos de sua visão. Dirceu disse que estava bem fraco e não conseguia ficar de pé.
Então aguardou de 10 a 15 minutos e se levantou. Assim que ficou de pé, sentiu uma vontade enorme de urinar. Foi a um terreno baldio próximo e quando começou a urinar, saiu primeiro um gás e depois veio a urina. Ele ficou intrigado com aquela situação, mas isso levou de 3 a 4 dias após a abdução para nunca mais aparecer. Caminhando com dificuldade, chegou à sua casa por volta das 5 horas da manhã. Ele teve outros sintomas e mal-estar após a abdução. Ficou de cama durante 5 dias, teve disenteria no primeiro e no segundo dia, teve febre, emagreceu, sentiu também dores de cabeça e fraqueza durante um mês, mas depois de tudo isso se recuperou e ficou tudo bem. E você? Na situação dele, o que faria? Você conhecia esse caso? Se sim ou não, deixe um comentário. E aqui termina mais um relato ufológico do canal Notícias Alienígenas. Se gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!